Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC. E no episódio de hoje falaremos sobre, hoje dia 16 de abril de 2020, a gente vai falar sobre Disney na crise do coronavírus, o quão é afetada, Banco Inter e como fintechs e bancos pequenos também são afetados, assim como o mercado editorial, a imprensa, como que ela é afetada na crise também. Falaremos sobre Vivara e a Bembev e a mudança na distribuição tanto de dividendos como de juros sobre capital próprio. Falaremos sobre também loja da Hermès, que vende muito na China depois do final da quarentena, resultados e estratégia da Johnson Johnson e também a Lelo ou Elo Participações. E claro, para contar comigo nesse episódio, estou aqui, como de costume, com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala aí, Renato, como é que estão as coisas? Fala, Gustavo. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos utilizando uma plataforma diferente aí para gravar o Journal, mas no podcast não faz tanta diferença assim, né? Queria mandar um abraço aí pro pessoal das turmas aí do GBP, estamos evoluindo bastante aí na disciplina de Finanças Corporativas e Valuation. O pessoal também está mandando bala ali na parte de investimentos. Esse momento é ótimo para a gente estudar finanças corporativas, até porque a gente está aplicando aí, ou vendo bastante caso aplicado das técnicas que a gente ensina aqui no curso. Nesses últimos tempos ficava um pouco mais difícil, né, ver, porque ninguém estava lá focando em eficiência, estava todo mundo focando em crescimento, etc. Agora a gente está atualizando quase todos os exemplos que a gente está no curso, porque todo mundo está buscando um pouco de eficiência dentro dessa crise, né? Bom, espero que todo mundo aí esteja bem saudável, né, e que esteja trabalhando bastante aí e trabalhando bem aí no home office aí, tentando desenvolver a parte de carreira, né, e manter aí também o ritmo aí para quando a economia voltar. Tá? Então, obviamente, né, a gente já tem também as turmas abertas para o segundo semestre, turmas de férias e segundo semestre do General Business Program. Entre no nosso site www.btcompany.com.br/GBP. A gente tem as plataformas online, virtuais, né? Na verdade, as nossas aulas virtuais ao vivo. E também vai ter aula presencial, se tudo der certo, né? Então, né, assim esperamos, né, que essa quarentena termine rápido. E sem contar que, obviamente, a gente também tem os nossos outros cursos abertos, né? O General Finance Program que vai começar agora e os cursos de modelagem também que a gente vai fazer, né, via virtual ao vivo também. Entre no nosso site, né, e veja ali todos os cursos que a gente vem oferecendo. Legal? E vamos para cima, porque mais uma semana, mais boas práticas e a gente está vendo a crise evoluindo para outros setores. E a gente vai abordar tudo isso aqui agora, aqui no BTC Journal dessa semana. Vamos lá. Boa, vamos lá, só aproveitando, fazendo aquele jabá do nosso Instagram, segue lá, @instabtcompany, participa, a gente solta algumas enquetes, para entender o que você quer que a gente trabalhe mais aqui no BTC Journal ou em outros conteúdos que a gente também fornece. Né? Bom, vamos lá então, começar com a primeira notícia, Renato. Eu peguei aqui do Brasil Journal e o título é o seguinte: Disney, a vítima perfeita da pandemia. A notícia é assinada pelo Geraldo Samor e eu só queria colocar essa notícia em highlight aqui para o pessoal que está ouvindo a gente através do BTCcast ou assistindo pelo YouTube, é o quão afetada a Disney está sendo pela crise do coronavírus. A gente já falou da Disney, é importante ressaltar que a gente avaliou a Disney já no detalhe no ano passado, aqui no BTC Journal, e também recentemente, se eu não me engano, há 4 episódios atrás, que a gente falou sobre os resultados de 2019 da Disney e do crescimento do streaming. Como é que você acha que isso se envolve aí no caso do coronavírus, hein, Renato? A gente avaliou a Disney bem no detalhe e a gente viu que ela tem algumas unidades de negócio, algumas que geram caixa e algumas que consomem, né? Quem está consumindo bastante caixa agora é a parte do streaming, até porque eles estão preparando bastante a plataforma e os conteúdos para conseguir competir com o Netflix. E aí a gente via que eles estavam muito bem posicionados, né, dentro dessa competição. Por quê? Porque ele tinha lá duas grandes unidades de negócio que geravam muito caixa, que é a parte lá dos parques e a parte de entertainment. E a parte lá do streaming, ele consumia caixa. Qual que é o problema? O problema é que
os parques estão fechados, né? Os estúdios também estão fechados, ou seja, eles adiaram bastante, né, o lançamento de vários títulos, só que a plataforma de streaming está ganhando bastante tração, então eles estão ganhando muitos usuários, só que qual que é o problema? O problema é que esse negócio não sustenta, né, o caixa da empresa por muito tempo. Então, essa reportagem ela fala isso, né, que as duas unidades de negócio que geravam caixa, que eram fontes de receita absurdamente alta e lucratividade, estão fechados. Então, o que a Disney tem que fazer? Não tem muito o que fazer, né? Ela tem que segurar um pouco as despesas, tentar aguentar a passagem dessa crise aí para ver se consegue manter aí os ativos até o final desse negócio, porque ele vai estar bem posicionado. Mas é um negócio que vai ter um retorno para a normalidade meio lenta, né? Porque mesmo abrindo os parques, ainda vai demorar bastante para o pessoal querer voltar, né? Então, assim, vai ter ainda um learning curve ali, uma curva de take-up um pouco mais longa, mas tem bastante ativo, né? Então, acho que se não se prolongar muito, né, essa crise, a Disney consegue sair bem. Se prolongar muito, eu acho que eventualmente vai ter um eventinho aí de M&A, né, que pode ser só de unidades de negócio ou eventualmente alguma fusão aí com alguma outra empresa para ver se ela aguenta, né, nessa crise. Mas vamos ver. Eu acho que vai ser difícil a Disney fazer isso, né? Mas é um belo de um ativo e de fato ela foi afetada muito pelo coronavírus. Pois é, Renato, foi bastante afetada pelo coronavírus, eu senti na pele, né? Então, para você que já acompanha o Journal faz um tempo, né? Eu comentei alguns episódios anteriores aí que eu invisto nas ações da Disney, né? E aí você pode estar pensando, e o Habib se ferrou. Pois é, me ferrei mesmo, acontece, faz parte. Esse é o risco da renda variável, né? Mas a gente vai compartilhando esse risco com os outros investidores. Mas é isso, está sofrendo bastante, deve se recuperar no longo prazo, não no curto prazo. É importante isso, mas ainda assim um ativo bem valioso, mas muito afetado pela crise do coronavírus. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, né? Menos triste, porque dessa empresa eu já não sou investidor, né? Mas também Brasil Journal. O título é o seguinte: é o Ponta Sul? Investidor vai vender mais de 400 milhões de reais em Banco Inter. A notícia, Renato, fala que o BTG Pactual, né, a corretora do BTG Pactual, vai ofertar, né, ofertou, na verdade, essa notícia, a gente está gravando no dia 15, né, foi no dia 14, no final do pregão, 14,45 milhões de units do Banco Inter, né? Então, units são os conjuntos aí que colocam um pacote de ações ordinárias, ações preferenciais, né? A gente fala sobre isso no outro programa que a gente tem aqui no BTC Cast, que é o BTC Money. Então, se acompanha o Journal aí com frequência, dá uma olhada lá que talvez seja interessante para você que gosta de investimentos e finanças pessoais. Bom, voltando, de qualquer forma, a notícia fala sobre essa venda de ativos do Banco Inter na bolsa, né? E aí já tem algumas características que a notícia fala, que é uma venda direta, já tem um comprador, assim por diante. Renato, a questão o que eu ponho aqui na mesa? O Banco Inter está sofrendo muito na crise? O que acontece com essas fintechs e bancos menores, né? Saindo aí do aspecto dos bancões. Como é que você vê esse movimento na crise? Bom, uma coisa que é importante dessa notícia, né, são dois aspectos, né? Primeiro, um fundo vendendo participação. Não, se o fundo ele vende participação, na verdade, ele está precisando de dinheiro, porque muitos fundos começaram a tomar muito resgate, né, de investidores, até porque a renda variável caiu bastante, e aí o pessoal pede resgate, você precisa ter liquidez para conseguir, né, honrar o resgate dos investidores. Então, muita asset aí sofreu bastante, alguns fundos também tiveram, né, bastante saída aí de investimento. E aí, obviamente, para você conseguir ter dinheiro, você precisa se desfazer de algumas posições que você tem. No caso desse fundo, eventualmente, pode ter sido isso, tá? Mas sempre como tem um vendedor, vai ter um comprador na outra ponta, né? Então, assim, vai ter gente que vai apostar contra, vai ter gente que vai apostar a favor. Então, né, isso daí, mercado financeiro, a gente não analisa tanto assim. O que a gente vai analisar aqui? Né, a gente vai analisar uma coisa que me perguntaram isso durante as aulas lá do GBP, que é o seguinte, assim, Renato, e aí os bancos pequenos, né, como que eles ficam, né? Aí a análise é praticamente a mesma para todos os setores, né? Obviamente, né, a Itaú, Bradesco, Santander, as grandes instituições aí financeiras, elas têm um poder de resistência para a crise muito maior, infinitamente maior, do que as instituições menores, né? Então, elas vão sofrer? Bom, semana passada, inclusive, saiu uma reportagem que o C6 Bank,
ele estava fechando uma parceria, ou pelo menos estava em discussão, né, uma parceria lá com o Bradesco, eventualmente do Bradesco entrar como um sócio, né. Uma coisa que a gente também percebe, né, e já foi divulgado isso para o mercado, é que alguma dessas instituições aí, essas startups, fintechs, já começaram um plano de demissão, né, reduzir um pouco dos quadros que eles têm. Então, por quê? Porque é normal, né, elas têm menos resistência à crise do que as grandes instituições. Então, o Banco Inter, ele também não foge muito disso. A vantagem do Banco Inter é que ele fez a IPO, né, então ele estava com caixa bem alto, e as últimas divulgações de resultado que ele teve aí no quarto tri foram boas, né? Então aumentou bastante o número de correntistas, né? E a quantidade de produtos. Qual que é o problema? O problema é, se você tem o Banco Inter como sua única instituição financeira para você ter conta, beleza, está preservado. O que geralmente acontece é que ele não é a primeira opção de muitos correntistas, né? Então a pessoa lá tem lá a conta no Itaú, no Bradesco, aí está insatisfeito, né? Porque é lento pra caramba, aí ele vai lá e abre no Banco Inter. Esses caras, geralmente, nesse momento de crise, o que eles fazem para ser mais conservadores? Eles resgatam dos bancos menores, porque vai saber, né, o que vai acontecer, e joga lá no Itaú, no Bradesco, no Santander lá, e aí fica mais tranquilo. Então, provavelmente está acontecendo bastante resgate, né, saída de recursos dessas instituições menores para as maiores, e aí eles têm que ajustar os quadros. Então, assim, né, se for para apostar o que está acontecendo ali por trás, né, é assim, tem gente que aposta que eventualmente ele vai sofrer mais do que grandes instituições. Então acontece, tá? Então estão sofrendo sim, como todo mundo vai sofrer. Pois é, isso é importante, né? Mas é legal que você colocou o ponto de que eles fizeram IPO, né? Fizeram novas emissões também recentemente. Isso dá uma engordada no caixa, né? Dificulta um pouco, né, a quebra instantânea, né? Esse é um ponto importante. E, como você comentou, algumas estão tomando ações mais radicais, que a gente já vem falando nos episódios anteriores, né? Você, numa boa gestão de crise, começa com ações um pouco menos radicais do ponto de vista tanto de marca como de responsabilidade social corporativa, né? E aí depois você acaba, muitas vezes, tendo que demitir, reduzir carga horária, assim por diante, né? Então, o Banco Inter ainda não divulgou esse tipo de ação radical, mas é uma coisa que pode eventualmente acontecer por não ter a resiliência de uma instituição financeira de grande porte, como você comentou, né? Boa, vamos para a próxima, né? A gente está passando rapidinho nessas primeiras notícias, ainda falando de como as empresas e setores são, vamos dizer, respondem à crise do coronavírus, né? E aí uma próxima notícia também do Brasil Journal tem o seguinte título: As péssimas notícias chegam à imprensa. E aqui, né, acho que vale a pena dar uma lida no artigo, né, como um todo, também assinado pelo Geraldo Samor, né? Mas ele fala basicamente de como a crise tem atingido a indústria, a imprensa, né, a indústria de notícias, a mídia como um todo. E aí, Renato, como é que você viu essa notícia e o que, que você acredita que tem pegado pesado aí para as empresas desse ramo na crise do coronavírus? Bom, dentro daquela análise que a gente tinha feito, né, a crise se estendendo por mais tempo, com certeza ele vai afetar todos os setores da cadeia produtiva. O mercado editorial e a parte de jornalismo, ele não foge disso daí também. Então, o que vem acontecendo, que é uma coisa bem interessante, a audiência, principalmente dos canais, né, digitais e, né, televisivos, vem aumentando bastante. Qual que é o problema? Eles vivem bastante de publicidade. E quem que faz bastante publicidade? As empresas. Se as empresas elas fazem publicidade, elas têm algumas razões. Uma, fortalecimento de marca, brand awareness, etc. E, obviamente, né, o resultado final de tudo isso é querer, né, aumentar as vendas. Como, né, a gente está num cenário onde as empresas não estão conseguindo vender, fora as digitais, né, mas a maior parte da economia é física ainda, você não consegue vender, estamos com uma quebra aí de demanda, você investir agora em marketing, ele não vai te trazer um resultado tão bom assim no médio prazo, né? Porque o cliente vai lá, vai ser impactado, mas também não vai conseguir comprar, né? Então, dado que as empresas também estão segurando bastante investimento aí para saber, né, qual que é o caixa necessário para conseguir sobreviver, uma das verbas que o pessoal gosta de dar uma segurada no curto prazo é essa parte de publicidade. Isso afeta diretamente, né, o mercado jornalístico e de mídia, né? Então está acontecendo isso. Então a gente vê lá a Globo, por exemplo, né? A gente assiste e Globo News, etc. Eles já começaram a intercambiar um monte de gente lá que era do Globo News para Globo tradicional
usando o mesmo repórter ali, tentando ganhar um pouco de eficiência, porque, cara, não tem muito o que se fazer, né? Caiu a receita, aumentou a audiência, mas a receita não subiu proporcional. Outra coisa, eles não estão conseguindo fazer também a parte de conteúdo, né? Então, eles tinham bastante conteúdo também que eles desenvolviam, novelas, etc e tal, né? Séries e tal. Também não está acontecendo. Então, eles estão tendo que repetir muito conteúdo. E aí, como tem uma guerra aí entre os canais, né, aumentou a demanda, mas todo mundo vai indo para as alternativas mais interessantes. Então, a competição está forte, né, a demanda está alta, porém, no entanto, né, a linha de receita principal ela está caindo por causa desse coronavírus. E aí, obviamente, você precisa fazer um ajuste na operação. Então, a gente viu lá na reportagem do Grupo Estado, fazendo uma reestruturação forte, né, Globo, né, e outros veículos aí da imprensa também, né, tendo que fazer algumas otimizações. Eu gosto bastante de acompanhar isso, porque eu acompanhei e vi, né, depois num livro, até recomendo, né, um livro do Galeazzi, né, que ele fala, que chama Sem Cortes, né. Então, o Galeazzi, ele é um cara extremamente famoso aí no mercado, que ele fez bastante reestruturação em empresas bacanas, né. Uma dessas empresas foi o Grupo Estado, tá? E aí ele mostra como ele fez, né, que ele tinha lá o Jornal da Tarde e o Estado de São Paulo, que eram, né, veículos separados, aí eles tinham estruturas separadas, mas algumas notícias são fatos, né? Então não precisa ter 2, 3 repórteres para analisar a mesma notícia. Então ele foi fazendo todo um enxugamento ali de ganho de eficiência para conseguir fazer o negócio voltar da lucratividade. Provavelmente, né, é nessa mesma linha aí que os veículos de imprensa vão começar a direcionar também o seu plano de contingência aí para o caso do coronavírus. Então, está acontecendo, tá? Aconteceu ali com as agências de viagem, com toda a parte de turismo, com as empresas de aviação, e agora, já está indo para todos os setores, infelizmente. Pois é, Renato, e até complementando, né, falando do mercado de mídia, ele já passa por uma transformação nos últimos anos, que vem fragmentando, pulverizando essa linha de receita importante, né, principalmente relacionado às mídias sociais, redes sociais, toda a parte de marketing digital e influenciadores, né? Então, muitas vezes, dentro dessa linha de receita, num plano de contingência da empresa, vale muito você fortalecer marca através de canais com uma publicidade mais barata, como acontece no Google e no Facebook, do que, por exemplo, em canais tradicionais de mídia, que costumam atingir muita gente, né, tem uma abrangência muito grande, mas tem um custo maior. Né, uma inserção de uma propaganda num canal aberto costuma ter um preço muito mais alto do que uma propaganda veiculada no Facebook, no LinkedIn ou em qualquer outra rede social. Então é importante, né, que em plano de contingência a própria estrutura, né, a diretoria de marketing sugere que o veículo seja usado com mais parcimônia, né, e aí os influenciadores e redes sociais acabam fazendo esse papel, né, mas é uma mudança que não é só em plano de contingência, né, isso tem mudado a linha de receita de publicidade de boa parte das empresas, né, mas na crise acaba ficando mais proeminente. Boa. Vamos para as próximas, Renato. Aqui tem duas notícias, né? Mudando um pouco de assunto, a gente falou de alguns setores e como são afetados, e agora a gente volta para a parte de investidores e resultados das empresas. E aí eu peguei duas notícias do Valor Econômico para falar sobre esse reajuste e como é afetado no bottom line, vamos dizer, no resultado da empresa. Né? A primeira notícia do Valor é a seguinte: Vivara adia pagamento de juros sobre capital próprio para 15 de dezembro. O objetivo é preservar o caixa em meio à pandemia, que mantém lojas fechadas. E a segunda notícia, Renato, que eu queria que a gente comentasse aí de batelada, é a seguinte: a Bembev reduz pagamento de dividendo pela metade. Corte nos dividendos tem por objetivo poupar o caixa da companhia, impedindo uma deteriorização no seu nível de endividamento líquido. Né? Então é o seguinte, a gente está aqui falando de duas empresas completamente diferentes, com atuações muito diferentes, tamanhos diferentes, com ações razoavelmente semelhantes, né, mas eu acho que a gente pode pontuar aí algumas diferenças. A Vivara cortando juros sobre capital próprio, com lojas fechadas, né, buscando poupar o caixa. E a Bembev cortando dividendos, de novo, né, reincidentemente, e também buscando poupar o caixa e reduzir ou talvez impedir o aumento do endividamento.
Aí eu queria, Renato, que você abordasse alguns pontos, né? O primeiro seria qual a diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos. É uma pergunta que muitos alunos nas aulas de finanças corporativas fazem, de investimentos também, né? E o segundo ponto qual que é a ação, né? Qual que é o resultado dessa contingência para a Vivara e a situação da Vivara e, no caso, da Bembev, né? Onde está a principal diferença aí nesses dois planos de contingência? Boa, vamos lá, né? Eu falo que são boas práticas utilizadas em duas empresas de ramos completamente diferentes e em situações completamente diferentes, né? Mas dado o medo, né? Todo mundo vai para a mesma cartilha, né? Então vamos lá, primeira coisa, né? Uma parte técnica, a diferença entre juros sobre capital próprio e dividendo. São dois tipos de provento, ou seja, são formas de você devolver dinheiro ali para o acionista, né, da empresa. Obviamente, ele sai ali depois do lucro líquido, que é o dividendo, então você vai, né, o lucro líquido é a base para você distribuir dividendo. Aí você pega dinheiro no caixa da empresa e distribui isso para os sócios, né? Qual que é a vantagem? A vantagem é que, como ele é depois do lucro líquido, a empresa já pagou todos os impostos. Então, o dividendo ele chega, na mão do acionista líquido, né, de imposto. Ou seja, ele vai declarar lá no imposto de renda, mas não vai precisar pagar nenhum imposto porque a empresa já pagou, tá? O imposto de renda, tá? E o juros sobre capital próprio? O juros sobre capital próprio, ele também é um provento, só que ele sai ali no DRE, né, ele entra numa base de despesa financeira, porque é juros sobre capital próprio, né? Você também manda isso lá para o acionista, né? Só que como você entra como despesa financeira, você diminui a base de imposto de renda, então a empresa não paga, né, o imposto de renda relativo a esses juros, né? Então ele abate, né, então para a empresa, né, para o lado da empresa é bom distribuir juros sobre capital próprio porque ela paga menos imposto de renda. Só que, dado que ela pagou menos imposto de renda, quem que tem que recompor esse negócio? Quem recebe o provento, que é o acionista. Então, a grande diferença é essa, né? Explicando tecnicamente para a empresa o que é, né? Então, um sai depois do lucro líquido, o outro sai ali na linha de despesa com juros. Para o lado do acionista, né? Dividendo é livre de imposto, porque a empresa já pagou, né? E o juros sobre capital próprio não, ele vai ter que recolher IR ali no relatório de ajustes ali da Receita Federal. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Então, essa que é a grande diferença dos dois. Só que os dois, né, olhando assim para gestão de crise, é o quê? É saída de caixa. Né? Saída de caixa para o acionista. Então, no momento de crise, o que você faz? A gente já falou aqui a cartilha, já estamos falando dela já faz umas 4 semanas. Né? Então, você segura as despesas, né? Diminui a saída de caixa o máximo possível, tenta abrir linhas de crédito para você conseguir preservar ali uma segurança de caixa, porque você não sabe quanto tempo esse negócio vai durar. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar a Vivara. A Vivara a gente analisou semana passada no mercado de luxo. Tá? Eles trabalham com joias, etc. A gente viu. Esse não é um business que está muito integrado na venda online, até por causa da agregação de valor, da experiência de compra, etc. Dado que a gente está em quarentena, obviamente as lojas estão fechadas, está tomando pau para caramba em termos de receita. Tá? Então, esse é um ponto aí da Vivara. Aí o que acontece? Eles fizeram IPO também recentemente, né, num movimento ótimo também. Encheram bastante o caixa, mas estão sem linha de receita, né? Então, o que eles estão fazendo? Também não dá para ficar fazendo nenhuma promoção muito louca, né? Em e-commerce, porque aí você quebra toda a agregação de valor na marca, né? Já pensou? Black Friday aí de joia, né? Não faz sentido um negócio desse, né? Então, eles ficam lá segurando, porque o estoque não deprecia, né? Aliás, ele até aprecia, dependendo do caso. Então, o que eles fizeram, né? Eles tinham lá já divulgado que eles iam distribuir juros sobre capital próprio, né? Para os sócios. Cortaram pedaço disso para preservar o caixa. Então, qual que é o nível de endividamento deles hoje? Hoje eles não estão ruins, não. Então, eles têm lá, entre empréstimos e financiamento, eles têm lá uns 270, né? E aí eles têm uma dívida líquida ali que é negativa, né? Ou seja, eles têm, como eles fizeram uma abertura de capital, eles têm 435 milhões de reais de caixa contra 270 de dívida, né? Então, hoje eles estão positivo de caixa, estão super tranquilo, querem preservar esse negócio para frente, até porque eles não sabem o quanto tempo eles vão ficar sem receita por causa das lojas fechadas, tá? Mas na semana passada eu já tinha falado que esse mercado é um mercado que quando voltar, né, a ter o canal de venda aberto, ele volta mais rapidamente ali para os patamares anteriores. Então, esse é o caso. Tem caixa, tem muito mais caixa do que dívida, mas nada como ser prudente aí num cenário onde você não tem muita perspectiva aí de volta, né? Agora, o lado da AB InBev é bem diferente, né? A gente também vem acompanhando aqui a AB InBev já desde o início do BTC Journal, né? Lá, um ano e pouco para trás, né? A gente viu que eles fizeram uma aquisição lá da Miller com alavancagem altíssima.
Eles achavam que eles iam conseguir fazer, né, a famosa reestruturação que todas as empresas do 3G conseguem fazer, aumentando bastante o EBITDA para conseguir eventualmente gerar bastante caixa, amortizar bastante a dívida e ainda continuar distribuindo bastante dividendo por causa dos ganhos de sinergias da integração. Infelizmente, esse negócio não aconteceu. A AB InBev está passando por dificuldade lá fora, né? A Ambev aqui no Brasil está ótima, mas lá fora a AB InBev está bem diferente. E aí, o que eles fizeram, né? Eles já tinham cortado, né, o guidance de dividendos, né, antes do coronavírus. Por quê? Porque ele estava com um nível de endividamento muito alto. Então, ele falou assim, vou diminuir a distribuição de dividendos, até para dar uma equalizada ali no caixa, para conseguir amortizar um pouco melhor e trazer o índice de dívida líquida sobre EBITDA a patamares um pouco melhores. O que aconteceu? Aconteceu coronavírus. E aí, primeira coisa que eles fizeram, que foi até de forma acertada, já puxaram uma linha de crédito lá com o banco, né? Então, aumentaram ainda mais o endividamento. Perfeito, tá? Então, assim, qual que é a situação agora? Eles cortaram mais um pouco a distribuição de dividendos para preservar ainda mais o caixa, principalmente por causa da situação atual. E eu peguei aqui, ó, a dívida líquida sobre a EBITDA dos caras, está batendo 5. Tá? Então, assim, é bem diferente a situação em relação à Vivara. A Vivara tem caixa líquido, né? Tem mais caixa do que dívida. A Embev ainda está bem endividada, né? Está batendo 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então, né, são duas empresas que estão em situações completamente diferentes, né, mas que vão tomar as mesmas ações que são as boas práticas em momentos de crise, né? Vão cortar o máximo possível de saída de caixa, e o acionista, né, ele tem que entender que é para o bem da empresa. Pois é, Renato, e aí você colocou pontos importantes, né? O primeiro, realmente, diferenciar muito bem a Ambev da AB InBev, né? Então, a gente avaliou as duas aqui no BTC Journal, então vai lá no histórico, dá uma olhada. A Ambev é uma empresa que está com caixa bem interessante, né? Uma gestão muito estruturada. A AB InBev teve alguns problemas aí nas últimas aquisições, né? Principalmente da Miller no final, né? Mas desde ali da Anheuser-Busch, né, que teve algumas dificuldades nas sinergias, né, e aí isso daí acabou fazendo com que a empresa não conseguisse trabalhar daquela forma que foi imaginada e alavancada como ela está hoje, aí batendo no 5 dívida líquida sobre EBITDA, né. Já a Vivara, que a gente também avaliou o IPO, o prospecto, no detalhe na época, então dá uma olhada, os resultados ainda estão razoavelmente recentes, né, mas a estrutura da empresa e a estratégia estão sendo aplicadas conforme a gente tinha colocado lá no programa, né, tá com caixa líquido. Só que não é porque está com caixa líquido que agora vai abrir, né, a festa do boi, né, que a gente vai poder fazer uma bela dívida. Não, não é essa a ideia, né? Isso daí não estaria de acordo com a estratégia financeira da empresa. Então, esse corte no juro sobre capital próprio, no caso da Vivara, né, ajuda aí a manter a estratégia da empresa no longo prazo. Né? E aí, falando do mercado de luxo, né, Renato, a gente falou da Vivara, falou na semana passada da Chanel, que começou a fazer máscara, todo aquele negócio, né? Peguei mais uma notícia para a gente dar uma olhada. Essa daqui eu peguei da Suno Research e o título é Coronavírus. Loja da Hermès fatura 2,7 milhões de dólares após quarentena na China. Esse faturamento é de um dia, né? No primeiro dia após o lockdown na China, essa loja específica aí da Hermès faturou 2,7 milhões de dólares com vendas. Renato, pelo que a gente falou na semana passada, né, parece que foi só a gente falar para o negócio acontecer, mostrar que realmente marcas de luxo têm uma resiliência maior e podem se recuperar mais rápido, né? Quem sabe um dia. Pois é, a gente foi muito rápido isso, né? Semana passada, né, a Luna lá tinha pedido para fazer uma análise do mercado de luxo, né, falando que o pessoal está sofrendo bastante. E aí a análise foi feita, então a gente falou que até pelos canais de vendas, etc, eles sofrem mesmo, né, no curto prazo. Só que é um setor que a gente sabe que na hora que voltar ao normal, ele volta aos patamares anteriores. Por quê? Porque é um mercado de luxo, a galera, né, que compra tem muito mais resiliência, é um artigo que traz um intangível muito forte. Então, é assim, ele atinge um setor ali da economia que não é muito afetado aí por esse tipo de problema, né? Então, mercado de luxo, é só olhar todas as crises, 2008, a bolha da internet, etc., todas trouxeram um impacto muito forte para a economia, mercado de luxo sempre crescendo ali, né, de uma forma constante. Então, o que eu falei lá, né, se vocês relembrarem, puxarem do último, é assim,
a hora que voltar, volta aos patamares anteriores muito rápido, né? E aí o que aconteceu? Lá na China começaram a abrir, né, a economia de novo, e aí saiu essa notícia, né? A loja da Hermès abriu, a galera fazendo fila, né? Pô, eu queria comprar esse negócio e não tava fechado. E aí foi mais de 2 milhões de dólares em um dia, né, meu? Muito, muito engraçado. Então, é só para corroborar, esse mercado de luxo, ele é um mercado que volta muito rápido. Tanto é que tem muita casa aí de investimento. Eu não gosto muito de analisar esse tipo de análise, né? De investimentos, daí é muito mais adequado lá para o BTC Money. Mas, assim, muita casa está fazendo, né, colocando suas posições em renda variável na Vivara. Tá? Eu já vi, acho que umas 3 ou 4 casas aí, grandes, falando que estão apostando aí em Vivara por causa dessa, né, dessa análise aí que a gente tem do mercado de luxo, né? Que quando voltar, o negócio volta exatamente aos patamares anteriores muito rápido, que eu acho que é diferente para outros setores. Vai ter muito setor que vai voltar, né, a ter circulação da economia e tal, mas ele vai voltar num patamar muito baixo e vai demorar para voltar ao que era antes da crise. Esse de luxo, meu, muito rápido. Pois é, e ainda na China, né, Renato? A gente já avaliou aqui algumas empresas do mercado de luxo, LVMH, a própria Vivara, né? Mas a Vivara é nacional no caso, mas as empresas mundiais, né? Desde a LVMH até Tiffany, que depois teve o processo aí de aquisição, né? E o mercado chinês, ele é realmente expressivo para esse mercado de luxo, né? E aí, para as empresas que atuam a nível global, isso pode ser um indicativo de que o negócio vai voltar rápido. Até por isso, talvez algumas casas, e não só no Brasil, provavelmente fora, vão indicar investimentos aí nessas grandes marcas de luxo, né? Então, vamos acompanhar esse mercado, ele deve retomar bem rápido mesmo, né? Até falando do aspecto de marketing, né? A gente fala da segmentação e das compras por impulso, que acabam afetando bastante, né? E um ponto que você até tinha comentado, né, antes da gente começar a gravar, né, que a pessoa muitas vezes ela vai continuar com aquele desejo de comprar quando ela tinha durante a crise e não pôde comprar, né? Ela vai continuar, não é que o desejo vai sumir com a crise, ele vai continuar lá, a pessoa quer comprar aquela joia, ela vai continuar com aquela joia, né? Esse é um ponto interessante. Mas mudando agora bastante de setor, né, vou passar para uma outra notícia, Renato, que é do Valor Econômico, e o título é Johnson Johnson fecha trimestre com lucro 55% maior. Receita da companhia também tem alta no período de mais de 3%. Renato, basicamente aqui a notícia fala dos resultados da Johnson Johnson, né? Uma empresa que a gente ainda não falou no detalhe e eu estava sentindo falta, então fui atrás de alguns dados. Acredito que você viu alguns resultados também agora do primeiro tri, né? E aí, o que você viu aí de interessante da Johnson Johnson, hein, Renato? Olha, é interessante a gente falar um pouco sobre isso, até porque muita gente tem a falsa ideia, né, que nesse momento de coronavírus as farmacêuticas vão bombar, né? Por quê? Porque remédio, etc e tal, beleza. Só que como a gente já sabe, e a gente já tinha analisado aqui no BTC Journal, vira e mexe, a gente pega aí uma farmacêutica para dar uma analisada, a gente sabe que o portfólio, né, de produtos de uma farmacêutica não se restringe, né, obviamente, a só remédio, né? Então tem muito mais coisa. Então, assim, a Johnson ela teve um resultado bom no primeiro trimestre, né? Mas quando a gente analisa as unidades de negócio, né, a gente vê que ele está com uma perspectiva não tão boa assim se a crise continuar. Então, eles tiveram um aumento ali de receita de 3,3%, foi lá para uns 20 bi 691, tá? Que era, né, não foi tão maior assim, 3% de receita, né, acima. O lucro que foi bom, né? Então, o lucro líquido aumentou 54,6%, como diz a notícia aí, foi para 5,8 bilhões aí de dólares no primeiro trimestre. Isso daí foi ótimo em termos de resultado. Só que no earnings release, né, na divulgação de resultados, a própria empresa, CEO e CFO, eles divulgaram o quê? Um guidance para 2020. Porque eles falaram o seguinte, olha, por mais que o nosso primeiro trimestre tenha sido bom, tá? Principalmente na parte de remédio, eles têm 3 unidades de negócio que você vai detalhar um pouco melhor, né, mais para frente, né? Mas das 3 unidades de negócios, uma teve um aumento expressivo de venda, só que outras 2 aí estão mais em linha e uma está com queda, tá? Então eles estão com essa perspectiva que esse negócio ainda vai continuar dessa forma. Então eles mudaram o guidance. O que é o guidance? É o quanto que eles tinham previsto, né, uma banda ali dos resultados operacionais. Então, em termos de receita, eles tinham colocado que eles iam ter um crescimento aí em 2020 de mais ou menos uma banda entre 4% e 5%. Né? Aí, dependendo do ajuste, né, que você pode fazer, fica ali entre 4% e 5%. Cara, eles já mudaram para uma queda de 5,5% a 2%. Tá? Então,
já colocaram lá o crescimento, já fizeram um guidance de queda, né? Então era mais 5, foi para menos 5,5 nas bandas, né, dos extremos. E o lucro, né, por ação, eles estavam prevendo também um crescimento, né, de esse lucro por ação entre 3 e 5, né? Esse negócio também foi para baixo, foi para menos 13 e menos 9. Olha lá a banda. Então eles estão prevendo que esse ano não vai ser fácil, mesmo com uma empresa que tem lá boa parte das unidades de negócio focado na parte de farmacêutica. Ah, então, mesmo as farmacêuticas, elas vão sofrer também, porque não tem como, né, elas não sofrerem dentro desse cenário, tá? Então, mas você analisou bem a Johnson, né? A Johnson é uma startup, né? Foi fundada muito recentemente, certo? Pois é, Renato, fiquei curioso, né? Tem alguns aspectos da Johnson Johnson que fizeram com que eu fosse atrás aí das informações até um tempo atrás. Eu resolvi dar uma consolidada para compartilhar com o pessoal que ouve também. É legal que você passou do aspecto do primeiro TRI, porque eu peguei o resultado de 2019 para entender a empresa, a estratégia, os produtos e a competição também. Né? Então, vamos lá. Né? A Johnson Johnson, startup, né? Fundada ontem, 1886, né? Ela foi fundada pelos irmãos Robert, James e Edward Johnson, né? Eram 3 irmãos Johnson. E aí o nome poderia ser Johnson e Johnson e Johnson, né? Mas eles acharam que ia ficar muito redundante, né? Johnson Johnson está suficiente, né? Mas eles criaram a empresa, né? O primeiro produto foi um curativo, né? E é curioso, né? Porque era um curativo meio compressa, tal. E é curioso que a Johnson é dona da marca Band-Aid, né? Então continua ainda forte no produto curativo. O IPO, Renato, foi em 1943, no meio da Segunda Guerra, né? Talvez ali, vamos vender curativo à vontade, né? A empresa teve um ponto interessante que eu estudei bastante, né? Gosto muito de gestão de crise, em resolução de conflitos e negociação a gente estuda bastante esse caso, que foi a crise do Tilenol, em 1982. Nesse ano, houveram 7 mortes em Chicago por envenenamento com cianeto após consumo do Tilenol, né? E aí, muita investigação, né? Vários investigados, pessoas que foram eventualmente culpadas ali na investigação, mas o que impressionou foi a gestão da crise que a Johnson fez naquela época. Né? Então, retirada de todos os produtos de prateleira em muito pouco tempo, mais de 30 milhões de embalagens aí nos Estados Unidos inteiro, né? Não só o lote, mas tudo que estava em loja. Foi uma gestão de crise bem interessante. O CEO à frente da crise, assumindo responsabilidade, né? E houve, depois da crise, uma mudança na embalagem de todos os medicamentos OTCs, né? Que a gente falou bastante aqui, que são os medicamentos que não exigem a prescrição, né? Que não dependem de segurar a receita. Né? Então, teve esse caso de gestão de crise que a Johnson Johnson virou benchmarking, bem interessante. Né? E aí você falou dos resultados desse ano, né? A Johnson Johnson é uma empresa gigantesca, ela tem mais de 130 mil funcionários, né? E se a gente falar de market cap, né, tamanho de mercado em valor aí, ela fechou com mais ou menos, né, hoje agora que estava vendo, cerca de 380 bilhões de valor de mercado, né, de dólares. Então, uma das maiores empresas do mundo, né? E o preço por ação está em torno agora, que eu vi, 144 dólares, né? Teve uma bela caída no começo da crise e já retomou ao patamar pré-crise. Então, deu uma valorizada muito também devido aos resultados positivos, apesar do guidance que o Renato comentou agora, né? Então, vamos lá, falando das unidades de negócio da Johnson Johnson, né? A que é mais conhecida é a unidade de consumer, né? Então, que a gente fala de produtos de consumo, né? E de health e skincare também. Então, a marca Neutrogena é uma das mais famosas, Sundown é da Johnson Johnson, Listerine, Band-Aid, que a gente já falou, toda a parte de baby care, Johnson Baby e tal, e de cuidados da mulher, como Carefree, né? O Tilenol entra nessa parte de consumer também nos resultados deles, né? A segunda divisão é a Pharmaceuticals. Então, eles têm muitos remédios específicos, né? Aqui não só os OTCs, né? Então, eles têm uma indústria, uma outra marca, né? Que é uma outra empresa que chama Janssen, até parecido com Johnson, né? Que trabalha com medicamentos específicos, né? Tanto imunológicos, medicamentos para HIV específicos, doenças infecciosas, medicamentos oncológicos.
Tem uns mata-leão interessante aí, que nem o fentanil e sufentanil. Se minha noiva me ouve falando isso, ela me mata. Mas, enfim, são medicamentos usados muito em anestesias, né? Tramal também é uma marca deles. E eles anunciaram recentemente uma vacina que pode ser uma candidata, né? A pioneira contra o coronavírus, né? Então, eles fazem muita pesquisa e desenvolvimento, a gente vai falar sobre isso. A terceira unidade de negócio é o que eles chamam de medical devices. Então, são ferramentas, equipamentos para cirurgias, ortopedia, intervenções como derrames ou arritmias, e também da parte de visão, né? Vista, muito famoso. Bom, vamos lá. Resultado 2019. A magnitude dessa empresa, Renato, eles faturaram 82 bilhões de dólares em 2019. Está basicamente em linha com 2018, né? Variação muito baixa. E dessa receita, 42 bi só Estados Unidos, 40 bi resto do mundo. E se a gente divide a receita em unidade de negócio, a mais representativa é Pharmaceuticals, 42,2 bi. Mais de 51% do faturamento é por essa unidade. Medical Devices, 26 bi, quase 32%. E a menor unidade é a de Consumer, que deu um pouco menos de 14 bi, que dá 17% da receita. Lucro bruto, 66,5%. É muito interessante. Isso daqui é muito devido a altíssimos ticket médios de unidades de pharmaceutical e medical devices, né? E aqui a gente falou de pesquisa e desenvolvimento. Olha só esse investimento que eles têm em Research and Development. Foi em 2019 de 11,3 bi, isso dá quase 14% da receita de investimento em P&D. E a gente falou já no Journal a importância do investimento em P&D para crescimento de longo prazo da empresa. Então está em linha aí com as expectativas da Johnson, né, de longo prazo. Falando de EBIT ajustado, né, eles não fazem a divulgação do EBITDA especificamente, mas eles fazem o ajuste nos earnings antes de juros e impostos, né? Deu 28,2 bi, isso dá 34% de margem EBIT ajustada. E aí, se a gente fala por unidade de negócio, Renato, Pharmaceuticals, além de ter a maior representatividade em receita, pouco mais de 50%, é o mais representativo em margem. Quase 60% desse EBIT é relacionado a Pharmaceuticals. Medical Devices, 32,6% do EBIT. E Consumer Goods, aí, Consumer e Health, 10,6%. Então, além de ser a unidade menos representativa, é que tem menos margem, né? Mas, de qualquer forma, é a que mais atinge o público final, né? A venda B2C e o público através do fortalecimento de marca. Lucro líquido, 15,1 bi de dólares em 2019, uma leve queda em relação a 2018. Né? A empresa é super sustentável, né? Dívida líquida 8,4 bi, você pode falar, pô, é alta, né? Dívida de 8,4 bi, mas tem um caixa de quase 20 bi e um EBIT de 28 bi, né? O free cash flow é de quase 20 bi de dólares, né? Então, uma dívida bem controlada, né? Não tem nenhum problema em relação a isso. E para finalizar, Renato, falando aí da estratégia, né? Se a gente falar de competição, é importante dividir em cada linha de negócio, né? Na linha de pharmaceuticals, os principais competidores são Pfizer, Novartis, Merck, AstraZeneca, Bayer, né? Enfim, todas as grandes farmacêuticas que desenvolvem medicamentos específicos, e o mercado aí é bem pulverizado, tá? Na parte de medical devices, eles têm uma fatia relevante de mercado, quase 14% do mercado de produtos e ferramentas médicas, né? E os principais concorrentes aí são Medtronic e na parte de ferramentas diagnósticas, a Abbott, né, o laboratório. E na parte de consumer, principalmente aí P&G e Avon como grandes competidores, né, dos mercados de skincare, de healthcare e assim por diante, né? O último dado aqui do ano passado foi de 8% de market share. Então, uma empresa espetacular, né, com muita escala no B2B, no B2C, um B2C bem relevante, diversificação de receita interessante e também força de marca, Renato. Achei bem legal. Johnson & Johnson e principalmente aí a gestão da crise que eles fizeram, que virou benchmark. Não, é uma empresa bem diversificada, né? E se a gente para pensar em termos de robustez financeira, etc., ela está bem posicionada de fato, né?
Qual que foi o guidance que eles colocaram aí para 2020, né, dentro dessas 3 unidades de negócio? Eles viram o seguinte: Consumer Health, que são esses, né, artigos aí dos OTCs, eles tiveram um crescimento aí de demanda muito forte ali em março, principalmente. Só que esse negócio ele tende a dar uma, né, uma normalizada e até ir um pouco para baixo, até porque o consumo de fato está reduzindo, né? Então eles já estão prevendo que essa consumer health ele vai ficar ali meio em linha ou eventualmente vai ter uma queda. A parte de farmacêutica aí continua, né, a parte de desenvolvimento, né, dos medicamentos, né, que eles, né, são carro-chefe mesmo, então eles acham que ainda tem um pouco mais de resiliência, né? Mas a parte de medical devices, eles também acham que esse negócio vai cair bem. Por quê? Porque todos os procedimentos, né, que usam, né, os equipamentos que a Johnson, né, tem, que é a parte cirúrgica, ortopédica e outros equipamentos, né, geralmente eles são intervenções que estão sendo consideradas como secundárias agora. Então, por exemplo, vou operar o joelho, beleza. Ninguém está querendo ir para o hospital agora para operar o joelho e tomar um risco de tomar um coronavírus. Então, está todo mundo postergando. Se você tem um volume menor desse tipo de intervenção cirúrgica, você também vai ter uma demanda menor para equipamento. Consequentemente, esse negócio também vai afetar a parte de receita. Então, eles estão vendo que essas duas unidades, elas vão ter um impacto muito forte. E aí, obviamente, isso daí está reajustado no guidance. E outra coisa, né, que é importante saber, né, esse guidance, ele é divulgado trimestralmente, principalmente quando você vê que existe índices, né, ou pelo menos indícios de mercado que eles precisam ser corrigidos, mas se continuar do jeito que está, né, com todas as empresas aí e o mercado tudo parado, pode ter certeza que todo trimestre vai ter um guidance diferente, porque esse cara aqui, olhando aqui do jeito que eu vi, eu estou achando que está até bem conservador, viu? Tá? Estão acreditando que o mercado vai voltar rápido. Vamos ver, né? Espero que aconteça. Pois é, exatamente, Renato. Como todas as outras indústrias, vai ter, vai ser afetado também pela crise, diminuição do consumo e também por isso que você falou, né, a postergação das cirurgias eletivas, né? Então isso daí foi até diretriz aqui no Brasil, né, para cancelar as cirurgias eletivas, realizar só as de urgência, para não superlotar os hospitais e deixar preparado para tratamento de síndromes respiratórias causadas aí principalmente pelo coronavírus, né? Mas é interessante a robustez da empresa, né, e o investimento em P&D, que faz com que mesmo em momentos de dificuldade, ela deve ter aí uma recuperação mesmo que lenta, é uma recuperação estável, né, uma empresa interessante. Bom, vamos para a última, Renato, última notícia aí mudando bem o setor, né, eu peguei uma notícia aqui da Nelfeed, que é da Jovem Pan, né, mas mais pela empresa em si, né. A Alelo agora pede Rappi e iFood. A empresa de benefícios acelerou a integração com aplicativos de entrega. O próximo a entrar no cardápio é o Uber Eats. Então a notícia ela traz luz aí a Alelo, né, que é parte de um grande grupo, né, Renato? De um grande grupo que é a Elo Participações. E aí eu acho que você deu uma olhada com detalhe aí, né, nas operações do grupo, né? Como é que tá a Elo e a Alelo e as outras empresas do grupo? Vamos lá. Por que a gente pegou essa empresa? Primeiro, duas coisas, né? A fonte, a Neofeed, é uma fonte que a gente começou a acompanhar aí já faz algum tempo e está trazendo algumas coisas bem interessantes, tá? Então, né, ele se juntou aí a um hall aí de artigos aí, sites que a gente começa a dar uma lida também. Tem uns artigos bem interessantes, né? Entrevistas, etc. Então, recomendo também, caso vocês queiram ter mais recomendações de leitura. Essa é a primeira coisa. A segunda é a Lelo, né? A gente explicou que alguns business eles vão sofrer muito, né, obviamente com a crise, e tem uns que têm uma resiliência muito maior. Saiu semana passada um estudo da GV mostrando que as empresas que estão lá no índice de sustentabilidade da bolsa, eles têm mais ou menos ali uns 20, quase 30 dias aí no máximo ali de caixa sem receita nenhuma, né? E aí que eles viram? Eles viram que as empresas que têm ciclos de conversão de caixa invertido, elas têm uma resiliência 2 vezes maior, né? O que é o ciclo de conversão de caixa invertido? É quando você recebe o dinheiro, né, da sua operação de venda antes de você ter a saída para pagar seus fornecedores, etc. Né? Então você acumula muito caixa. Isso a gente ensina extensamente, já falou bastante aqui no BTC Journal, né? Por que que eu estou explicando isso? Porque a Alelo, ela faz a parte de benefício, né? Então ela tem lá o cartão, né? O Vale Refeição, Vale Alimentação, e eles estão diversificando bastante coisa. Então tem cartão pré-pago para controle de despesa dentro da empresa, etc. Quando eu fui quando eu trabalhava, né, como executivo de empresa, a gente usava bastante esses
essas ferramentas, né, para ter um controle melhor sobre as despesas que a empresa tem. Essa é uma das coisas. Outra coisa, né, por exemplo, tem muita gente que se pergunta, por que a empresa não dá dinheiro, né, para o colaborador comer, né? Porque pela legislação, se você der dinheiro, esse negócio compõe ali o seu salário e precisa ser tributado, né? Então, foi uma forma aí de você conseguir destinar um valor, né, específico, né, para alimentação, que não tenha um custo muito alto para a empresa e que, obviamente, ele não tenha um imposto de renda que você precise pagar ali no final do ano, né? Então, é para você comer de fato, né? Então, tem empresas que gostam de usar refeitório, tem empresas que gostam de usar o famoso VR. Tem o VR, que é para alimentação, e tem o VT, né? O VA, né? Que é o Vale Alimentação, que é aquele, como se fosse uma cesta básica mensal. Legal. Esse business, né? A Alelo, ela faz parte de um grupo que chama Elo Participações. A Elo Participações, ela foi criada, né, uma joint venture com o Bradesco e com o Banco do Brasil. Então, o Bradesco ele tem 50,01% dessa joint venture e o Banco do Brasil tem 49,99%. Né? Só para falar que o Bradesco ele é majoritário. Tá? Beleza. E o que tem dentro dessa Elo Participações? Tem um monte de coisa. Tem lá a Alelo, que é essa parte de benefícios, que a gente vai analisar também um pouco. Mas tem também o cartão, a bandeira Elo, né, que foi uma bandeira criada ali pelas instituições para ser uma alternativa aí Mastercard, Visa, etc. Tem a Livelo, que é a parte de pontos, que é um business que a gente também analisa nas aulas do General Business Program, que também tem ciclo de conversão de caixa invertido, que é fantástico, tá? E aí tem mais algumas outras participações em empresas, né? Mas assim, o agregado deles, o forte, são esses business que têm ciclo de conversão de caixa invertido. Por quê? Vamos pegar na parte de benefício, né? A empresa vai lá e deposita no seu cartão, né, no seu vale-refeição, certo? Então, beleza, já está lá no saldo, lá no caixa da Alelo. Aí você vai, aí que tem gente que em uma semana já acaba com o VR, né? Tem aquela galera que é monstro, né, para destruir o VR, né? Tem gente que segura um pouco mais, né? Mas beleza, vamos pegar lá um cara que usa em uns 15 dias, tá? Beleza. Aí você vai lá e usa 15 dias aquele negócio. Só que o estabelecimento, se você está passando lá o seu cartão, ele demora ali, né, mais uns 30 dias para receber. Então, na média, se a gente for pegar esse exemplo, esse dinheiro, né, ele é antecipado uns 45 dias, né, no caixa ali da Alelo. O que ela vai fazer com esse dinheiro, né? Ela vai fazer o quê? Investimento, né? Ela vai investir esse negócio em algum produto financeiro para conseguir gerar juros, né? Que é uma segunda linha de receita bem relevante dentro desse negócio, tá? Isso também para a parte da Livelo, isso tudo para todos os business dentro da Elo Participações. Então, a Elo Participações ela é uma empresa SA, capital fechado, tá? Mas toda SA, ela precisa divulgar os seus resultados em algum veículo de grande circulação. Aí eu entrei lá no Diário Oficial e consegui pegar, né, os resultados de 2019 que foram divulgados semana passada, tá? Da Elo Participações. É uma empresa bem bacana para a gente analisar. Então, vamos lá. Quais foram os resultados do negócio? E vamos ver se esse negócio está bem ou está mal. Depois eu explico um pouco da entrevista e da notícia. Então, ó, ano passado, 2019, eles tiveram uma receita receita bruta, tá? De 6,6 bilhões contra 5,1, um crescimento expressivo, tá? Receita operacional líquida, né, foi de 6 bi, cravado, tá? Lucro bruto ali de 3 bi 227, com uma margem bruta ali de uns 54%, tá? E aí você vai tirando todas as despesas, etc e tal, no lucro líquido deu 807 milhões. Aí você fala assim, margem líquida 13,5, né? Uma margem líquida não é aquele espetáculo, né? Mas calma, né? Qual que é a grande vantagem desse negócio? Ele tem uma margem razoável, né? Mas ele tem o famoso ciclo de conversão de caixa invertido. Por quê? Porque ele recebe o dinheiro antes de ter saído. Então, olha como que esse negócio é bom. A gente foi lá, fui ver o fluxo de caixa, né? Aí eu peguei o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então, dos 807 milhões de lucro que ele teve, quanto que ele gerou de fluxo de caixa das atividades operacionais? 1 bilhão e 300, galera, 1 bilhão e 300. Então, esse negócio com ciclo de conversão de caixa invertido, ele gera muito caixa. E qual que é a grande vantagem desses business? São business de infraestrutura, né? Você não tem, infra, e é infra tecnológica. Você não precisa ter uma fábrica de ponto, nenhuma fábrica. Tudo bem, o cartão, né, de refeição, você ainda tem que ficar imprimindo lá o cartão, que você terceiriza também, você não precisa ter ativo. Então, esse tipo de business são business asset light, tá? Então, você pega lá, fluxo de caixa das atividades de investimento, que poderia ser um destino, né, forte para esse tipo de caixa, né, do caixa das atividades operacionais. Não tem capex, não tem muito capex, não precisa fazer, né? Então, teve até geração de caixa, porque ele desinvestiu algumas coisas lá, ainda gerou 30 milhões ano passado. Então,
qual que foi a variação de caixa que ele teve, né, no ano de 2019? Ele teve uma variação de 1,2 bi, né, de todas as atividades que ele tem, tá? Então, olha qual que é a posição de caixa desses caras hoje, né? Eles começaram 2019 com 4,5 bi, né, de caixa, terminaram com 5,8 bi de caixa. Tem quase 6 bi de caixa essa galera, tá? Aí eu peguei aqui o nível de despesa deles, dá mais ou menos, entre despesa e custo, dá mais ou menos uns 2,5, 3, né? Com 6 bi, tem 2 anos aí, se precisar, se travar toda a receita, ele tem uns 2 anos de caixa aí sossegado para tocar essa operação, tá? Qual que é o impacto da crise, né, dentro do negócio aqui da Alelo? Aí existe, de fato, né, e a entrevista é muito boa. Então, o que acontece? Como o nível de desemprego ainda não começou a aumentar, ou seja, as empresas não começaram a demitir muito fortemente, então todo mundo continua ali depositando lá os VRs na conta lá dos colaboradores, né? Uma coisa que o CEO ali da Alelo falou que tá tendo uma mudança é o quê? Eles estão passando de VR para vale alimentação. Para quê? Para a galera ir lá para o supermercado conseguir gastar, né? Porque você não pode usar VR no supermercado. Beleza. Tá? Então, ele falou que essa é uma mudança que está acontecendo, mas que não está impactando muito. Qual que é o problema? A liquidez do dinheiro que está no VR, né? Então, como aumentou muito o delivery, eles tinham já um projeto que eles estavam executando e tiveram que acelerar bastante, junto com a integração com as plataformas de delivery, Rappi, né, e iFood. Então, aparentemente, esse negócio já está integrado, né? Então, agora você consegue pedir por essas plataformas e usar o seu VR, olha que fantástico, né? E aí eles estão integrando agora o Uber Eats. Então, essas são as vantagens tecnológicas. E aí ele fala que onde que vai impactar isso? A princípio ainda não impactou, né? Eles têm uma resistência forte porque eles têm um caixa muito pesado, né? Mas ele falou assim, olha, infelizmente a gente sabe que vai chegar uma hora que se estender muito essa crise, o que vai acontecer? As empresas vão começar a fazer as demissões e aí, consequentemente, né, esse negócio vai dar problema, né? Então, para a gente vai ter um fluxo menor, só que, né, como a gente tem uma resistência muito forte, porque a gente tem um caixa forte, a gente consegue resistir bem, tá? Então, é um business que é interessante, né? A princípio, ainda não é afetado, né? Mas quando o índice de demissões das empresas começarem a aumentar, consequentemente, vai dar um impacto forte aí nos resultados da Alelo. Mas, né, é um business bacana, né? Pouca gente, né, estuda esse tipo de negócio, a gente fala nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation, porque esse business aí de benefícios é um puta de um business bacana em termos de ciclo de conversão de caixa. Legal, né? Legal ver e recomendo a todos deem uma lida aí também na reportagem, porque o CEO ele fala bastante, né, sobre uma análise, como que o mercado está funcionando e o que tem de perspectivas futuras. Pois é, Renato, é interessante também, né? Uma empresa SA de capital fechado, então deve divulgar resultado, mas às vezes é difícil de encontrar, né? Então, para você que está ouvindo, tal, quer entender um pouco mais, né? A mesma coisa aconteceu com a Smart Fit, quando a gente avaliou aqui, né? Que também é um pouquinho mais tricky de você encontrar os resultados, mas acha de alguma forma, né, os resultados oficiais. E é importante pegar de fontes relevantes. Se a empresa tiver capital aberto, você pega do próprio site de relações com investidores. Se for uma SA de capital fechado, diário oficial é uma opção, né? Você tem alguns outros locais onde você consegue encontrar também, né? Mas é uma empresa muito interessante e essa estratégia de caixa, né? De ciclo de conversão de caixa negativo ou invertido, né? É uma estratégia muito, muito importante para trazer resiliência financeira para a empresa, né? Uma força financeira que a empresa consegue desenvolver, né? Nem sempre martelando nos fornecedores, mas às vezes martelando nos fornecedores. Mas você tem a estratégia também de recebimento e a estratégia de estoque para poder fazer essa força que a gente está falando do ciclo de conversão de caixa, né? Fora isso, toda a estratégia de portfólio que a gente coloca aqui, de diversificação de receita através de canais, né? São estratégias que a gente aborda bastante aqui e detalha com conceitos, casos e simulações práticas dentro do General Business Program, nosso curso de business, que eventualmente você pode ter interesse em realizar. Então, voltando aqui, fazendo um breve jabá aí no final do programa, né? Para conhecer um pouco mais, a gente está com inscrições abertas para as turmas de férias e para as turmas regulares do segundo semestre. Em São Paulo, em Campinas e também as turmas virtuais ao vivo, né? O curso é exatamente o mesmo, com os conteúdos, os casos que a gente trabalha, ministrados em plataforma virtual, né? O site é www.btcompany.com.br/GBP. E finalizando aí o jabá, então a gente finaliza
o BTC Journal de hoje, dessa semana. Então, Renato, manda aí sua despedida para o pessoal. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência novamente, né? Mando mais um abraço aí para todo mundo aí do curso do GBP, né? Que estão tendo as aulas aí comigo na parte de Finanças Corporativas e Valuation e também investimentos. Semana que vem a gente vai trazer muito mais notícia, porque agora toda semana se estendendo um pouco essa crise, a gente vai vendo outras estratégias aí que as empresas vão fazendo para conseguir resistir a essa crise que a gente está passando. Então, acompanhem o BTC Journal, fiquem atentos, que a gente vai trazer outros setores, né, e outras boas práticas de mercado, tá? Então, até semana que vem, um grande abraço, né? Tchau. Muito obrigado, Renato. Obrigado você que ouviu, assistiu até agora, e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.